É uma alegria apresentar a este plenário pastor Oswaldo Jacó, e tem a responsabilidade de nos falar nessa tarde sobre o tema Mentoria de Pastores, Pastoreando Pastores. Pastor Oswaldo foi nosso missionário da Junta de Missões Mundiais na África do Sul e sempre voltado ao ensino teológico. Hoje ele está na Convenção Batista Fluminense, ali em Barra Mansa, pastoreando a Igreja Batista de Barra Mansa já há 18 anos. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Oswaldo, as letras, porque ele escreve costumeiramente compartilhando reflexões da Palavra de Deus, e fazemos isso na expectativa de que mais uma vez Deus haverá de usá-lo para edificar as nossas vidas nesta tarde. Vamos orar uma vez mais. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade de comunhão que temos entre os pastores. E agora, quando vamos ouvir o teu servo, que ele seja uma ferramenta em tuas santas mãos, e que ele fale no poder do Espírito Santo e na autoridade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, companheiros de julgo ministerial, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus a honra e o privilégio para falar para pessoas tão especiais como vocês. Agradecer a Deus estar aqui, a diretoria da Ordem, convite feito pelo pastor Davidson. Eu me sinto extremamente honrado e com temor e tremor para trazer uma palavra para o nosso alento, o nosso encorajamento nesses dias tão difíceis. Para tanto, eu queria ler dois textos da Palavra de Deus, que os irmãos, por gentileza, nos acompanhassem. O texto de Atos, capítulo 20, o contexto é 17 a 38, mas leremos só os versos 31 e 32, Atos 20, e depois faremos a leitura de 1 Timóteo, contexto 6, capítulo 4, de 6 a 16, e o verso 16 especialmente. Atos 20, – 31 e 32. Paulo está falando na sua despedida aos presbíteros ou pastores de Éfeso, em Mileto. E diz ele: portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite, e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Agora, 1 Timóteo 4,16, por favor. Diz o texto: tem cuidado de ti mesmo e de teu ensino, persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Cuidando com amor dos que cuidam. Meus amados e muito dignos irmãos em Cristo e companheiros de julgo ministerial, estamos diante de grandes necessidades. Orarmos intensamente mais uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, alimentarmos-nos mutuamente, rasgarmos o coração, emprestarmos o ombro, enxugarmos as lágrimas, encorajarmos mutuamente. O ministério pastoral mormente, o ministério batista, necessita a cada dia de sensibilidade, empatia, cumplicidade, companheirismo, discernimento e profundo amor em nossa mutualidade ministerial. Precisamos de renovação da mente, do coração,
para cuidarmos uns dos outros, na perspectiva do sumo pastor e bispo das nossas almas, na linguagem petrina. O texto da despedida de Paulo dos pastores de Éfeso e as suas orientações ao jovem obreiro Timóteo são um bálsamo para o nosso coração e, ao mesmo tempo, um alerta para os perigos constantes e implacáveis que o ministério pastoral enfrenta e o desafio de cuidarmos dos que estão enfrentando batalhas gigantescas. Em relação ao texto de Atos, primeiro o velho apóstolo dá o seu testemunho pessoal no contexto de 17 a 27. Segundo, ele exorta os pastores a se cuidarem, agindo duramente contra as heresias e os falsos profetas, os versos 28 a 30. Terceiro, ele compartilha o seu cuidado com eles. Aqui notamos a presença da mentoria, especialmente nos versos 31 e 32 que lemos. Quarto, ele fala do seu trabalho, sustento, da sua generosidade e dependência de Deus, que ele compartilhou os seus numerários com os seus companheiros também, os versos 33 a 35. E por último, ele ora com eles e por eles, e se despede, versos 36 a 38. Aqui podemos notar nitidamente que foi o último encontro de mentoria, de cuidado amoroso daqueles que estavam cuidando das pessoas, das ovelhas de Cristo. No texto a Timóteo, Paulo, especialmente no verso 16, exorta Timóteo a ter cuidado dele mesmo, ou seja, da sua vida pessoal, da sua vida familiar e da doutrina, o ensino substancioso, de conteúdo denso, com a centralidade de Cristo. O seu ser e o seu fazer sempre em Cristo Jesus e por causa dele. Meus amados companheiros de julgo ministerial, neste momento, quando estamos aqui, neste congresso precioso, há homens de Deus como nós, passando por sérios problemas emocionais, com depressão, profunda angústia de alma, com sérios problemas no casamento, na criação dos filhos. Homens recebendo muito pouco das igrejas que lideram com amor, enfrentando humilhações das mais variadas. Companheiros nossos endividados, sem planejamento financeiro ou orçamentário. Temos pastores esquecidos por suas ordens, outros envolvidos com pornografia, escravos das redes sociais, ou seja, internados na internet. Temos pastores desanimados, desestruturados emocionalmente, obreiros que estão se liberalizando, que não creem mais nas Escrituras como a palavra de Deus. Outros estão entrando pela via do pragmatismo religioso. Temos obreiros valorosos doentes e desassistidos por suas ordens, por suas igrejas muitas vezes. Pastores que se fecham em suas comunidades, pastores amargurados, ressentidos, babando pelos cantos da boca. Conheci um assim. Temos pastores ameaçados por membros de igreja, religiosos de carteirinha, pastores embaraçados com negócios dessa vida, pastores caindo em adultério, pastores que não investem em sua vida devocional, homens chamados, feridos, revoltados, magoados com companheiros de julgo, pastores que estão deixando o ministério, pastores com medo de repartir as suas angústias, as suas taras, de abrirem a caixa preta. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, conhecido de muitos, diz que há muitos pastores que estão sangrando com a vida arrebentada. Há muitos obreiros que já perderam a sensibilidade espiritual e o temor a Deus. Estão vivendo na prática do pecado e, ao mesmo tempo, pregando, ministrando a ceia e aconselhando os aflitos. São hipócritas que tentam curar outros enquanto deviam estar buscando cura para si mesmos. Preciosos pastores, homens de Deus, homens comuns chamados para um trabalho extraordinário. Não nos esqueçamos, a vulnerabilidade nos acompanha. Aliás, Deus não trabalha com fortes, Deus trabalha com fracos. Está lá em 2 Coríntios 12, versos 9 e 10, quando Jesus diz para Paulo, a minha graça te basta. Ele não opera com atletas olímpicos, ele opera com atletas paralímpicos ou paralímpicos. No caso de Jacó, lá em Gênesis 32, 25 a 31, entre a perseguição de Labão e o encontro com Esaú, as nossas angústias nos abatem, a nossa autossuficiência nos engana,
as nossas taras podem nos derrubar, as nossas dores queremos esconder, os nossos erros muitas vezes não os reconhecemos, quantas vezes temos sido passionais com a nossa própria imagem. Estas realidades revelam, meus amados irmãos, queridos pastores, que precisamos depender mais de Deus e que carecemos mais uns dos outros. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, reparte conosco de forma muito forte, dizendo o seguinte: os homens de Deus que se elevam acima dos seus semelhantes, mantendo a mais íntima comunhão com as realidades celestiais, em seus momentos de maior fraqueza, acham falta da simpatia humana. Como seu Senhor no Getsêmani, buscam em vão receber conforto dos discípulos que dormem ao seu redor. Choca-os a apatia do seu pequeno grupo de irmãos e voltam para a sua agonia secreta com uma carga muito mais pesada a premi-los, porque encontram dormindo seus mais caros companheiros. Ninguém senão quem suportou conhece a solidão de uma alma que ultrapassou os seus irmãos em dedicação ao Senhor dos Exércitos, diz Spurgeon. Ela não se atreve a revelar-se, temendo que os homens chamem-na de loucura. Não consegue ocultar-se, pois um fogo queima seus ossos. Há muitos pastores feridos, repito, à semelhança do judeu ensanguentado na estrada que descia de Jerusalém a Jericó, na parábola contada por Jesus. Segundo um estudioso, ali há 3 tipos de reação. Primeiro, a dos assaltantes. 3 tipos de ação. A dos assaltantes: o que é seu é meu, passa para cá. A dos religiosos: o que é seu, o que é meu, se vira. E a do samaritano: o que é meu é seu, eu ajudo você. A última reação ou ação é a que tem coerência com o chamado de Deus e deve ser a nossa como copastores de Jesus, que é a do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que jamais acaba, 1 Coríntios 13, 4 a 8. O amor do samaritano venceu o preconceito da estratificação, o ódio, a rejeição ao judaísmo altamente legalista e segregacionista. O verdadeiro amor olha para o necessitado, ele se compadece, ele coopera, ele ajuda, tem um altíssimo grau de empatia. O amor se arrisca. Eugene Peterson assevera que o trabalho pastoral entre os que sofrem cria um caminho entre o lar e o santuário. Ouve a dor individual e a leva até o santuário, onde ela se torna parte do sofrimento comum, é colocada aos pés da cruz e subjugada aos poderes da salvação expostos em todas as teologias da expiação. O psiquiatra Luz McBurney diz que a falta de autoestima é o problema número 1 que os pastores enfrentam. Por quê? Exercemos uma profissão de muito trabalho e pouco reconhecimento em uma cultura que não valoriza a nossa área de atuação. Trabalhamos no meio de pessoas que têm expectativas nada realistas e lá no fundo esperamos muito mais de nós mesmos e da igreja. Não nos causa, meus amados irmãos, admiração que o estudo de McBurney caracteriza a depressão como o segundo problema pastoral mais identificado. Numa pesquisa entre setembro de 2016 e março de 2017, pelo Ministério Ex-Pastors, com 577 obreiros, temos aqui a seguinte realidade: 62% dos pastores disseram que lidam com a solidão. 65% sofrem com ansiedade. 39% têm depressão. 29% já lidam com pensamentos suicidas. Outros 44% dos entrevistados disseram que assumiram o papel de pastor sem um mentor. Numa outra pesquisa nos Estados Unidos, 70% dos pastores admitem sofrer de depressão e estresse. Não podemos olvidar a síndrome de Burnout, que é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, cuja causa está ligada à vida profissional. No seu livro Feridos na Batalha, o pastor Renato Vargens relata
mais de 90% dos pastores levam para casa a bagagem ministerial. Dados confirmam que 75% dos pastores dedicam menos de uma noite por semana a seu cônjuge e amizades. Cerca de 80% dos pastores creem que o ministério afetou suas famílias de uma maneira negativa. 70% dizem que não tem alguém que considerem amigo mais chegado. E 97% dizem que não foram preparados adequadamente para enfrentar os assuntos que encontraram ou que encontram na igreja. Pastores passam por situações de angústia, meus amados, digníssimos pastores, ou medo, como qualquer outro ser humano. Esta verdade pode surpreender muitos membros de igreja e pessoas da sociedade. Quando pastores assumem a sua humanidade, a igreja aceita isso, há uma esperança de tratar do sofrimento dos líderes, declara João Rainer Burr, em seu artigo Pastores Também Sofrem. No seu belíssimo texto sobre o profeta Jeremias, voltando a Eugene Peterson, afirma que ninguém se torna humano da maneira como Jeremias foi, adotando uma postura de vencedor. Foram as suas orações em segredo, porém constantes, que o levaram a desenvolver a integridade humana e a sensibilidade espiritual que tanto almejamos. O que fazemos em segredo determina a integridade do que somos em público. A oração é o ato secreto que desenvolve uma vida que é ao mesmo tempo totalmente autêntica e profundamente humana. Meus preciosos parceiros de ministério, como ordem alinhada com o amor e a compaixão do Supremo Pastor, dos pastores do Senhor Jesus Cristo, temos um compromisso inadiável e inalienável com os obreiros que estão sofrendo, estão sangrando. Por esta razão, devemos trabalhar fortemente na prevenção. Dou graças a Deus pelos movimentos de mentoria pastoral nas juntas missionárias e na ordem dos pastores. Também o trabalho substancioso, vale aqui reconhecer, de mentoria realizado pelo pastor Owney Basílio Silveira Lopes, Ministério Apacentar. E é mistério, portanto, que avancemos na busca dos que estão com as suas machucaduras. O pastor Irlande Pereira de Azevedo, quando eu estava em São Paulo, em Campinas, fui ouvi-lo numa palestra da Ordem em 1996, em Sumaré, e ele nos dá, falando sobre o pastor ferido, ele nos dá alguns indicativos de que como se restaurar o pastor ferido que sofre. Primeiro, ele disse que é mistério compreender o que é restaurar, ou seja, reconstruir, restabelecer, consertar, reparar, restabelecer as forças depois da fadiga e da doença. Segundo, ele diz que é preciso que o próprio pastor reconheça suas feridas, e aí sugere as leituras de Salmos 51 e 32. Terceiro, é necessário que o pastor identifique e celebre a riqueza imensa do bálsamo do Senhor para a gente ferida e se deixe tratar. Quarto, é imperativo a gente aproximar-se do pastor ferido para ajudá-lo. Meus amados irmãos, não há bênção sem o toque do amor e da graça. Lembremos aqui mais uma vez do samaritano. Quanto ao pastor ferido pelo pecado, caído, prostrado, é mistério que nos aproximemos dele como mensageiros não do juízo, não do legalismo, mas da graça e da misericórdia. A nossa aproximação será sempre motivada pela ação amorosa de Deus em nos buscar. Na linguagem do pastor psiquiatra, um dos meus autores preferidos, John White, foi pastor no Canadá, médico, apreciadíssimo escritor. Ele diz: temos um Deus que não desiste de nós, no seu precioso livro sobre a história de Ruth e Noemi. Não nos esqueçamos, só há ressurreição onde existem túmulos. J.I. Packer declara que a fé cristã, que promove uma sólida esperança e promove socorro presente, deveria dissipar todos esses medos e expectativas, mas nem sempre é o que acontece. E o encorajamento que um cristão deveria conceder a outro que necessita dele é muitas vezes escasso.
Ao longo dos anos, temos nos preparado muito pouco para atendermos às lutas, às angústias, os traumas, as taras, as dores, os ressentimentos, o sofrimento, em geral, de muitos obreiros por esse país afora. Na verdade, precisamos muito mais, repito, uns dos outros. Precisamos, como diz Jean Vanier, precisamos, como comunidade, sermos a comunidade da aceitação, do perdão e da festa. Pastor cuida de pastor. Devemos criar uma rede de assistência pastoral por meio das subseções. Como necessitamos dos pastores mais idosos para nos mentorearem. Como necessitamos conjugar muito bem o verbo cuidar. Certamente temos sido cuidados por Deus. Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas precisamos, repito, de mutualidade ministerial. Vivendo intensamente o cuidado, absolutamente comprometido com os princípios das Escrituras. Norman Wright compartilha, ele que é especialista em aconselhamento, doutor, ele diz que um dos segredos para a restauração é reconhecer que o verdadeiro problema baseia-se no eu, não necessariamente nas circunstâncias. É verdade que o ambiente em que vivemos, bem como as pessoas negativas e destrutivas, podem dificultar as mudanças, mas o ponto-chave é que temos uma escolha. O eu é, em geral, o nosso maior inimigo. Ele nos mantém presos em uma perpétua camisa de força da escravidão. O nós, em geral, encontra caminho para a nossa cura. Ao afastarmos o eu do caminho, somos capazes de abrir a porta do nosso coração e mente para a verdadeira cura do problema, e essa cura é a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo. O psiquiatra cristão Paul Tournier assevera que ninguém pode desenvolver-se livremente neste mundo, nem encontrar uma vida plena, sem sentir que é compreendido, pelo menos, por uma outra pessoa. Ninguém chega ao autoconhecimento através da introspecção, nem da solidão do seu diário pessoal, mas sim através do diálogo, do seu encontro com as outras pessoas. Amados pastores, fomos criados para vivermos em comunidade, a partir da triunidade. A triunidade é uma comunidade. E nesta mesma direção, estudando a vida de Jeremias, o Peterson diz que o simples fato dele possuir amigos demonstra algo essencial sobre o profeta Jeremias. Ele precisava de amigos, ele era bem resolvido na sua vida interior. Era impossível demovê-lo do seu curso por inimizade ou bajulação. Jeremias estava habituado à solidão. Entretanto, ele necessitava de amigos. Integridade não é sinônimo de autossuficiência. A vida plena e íntegra não pode ser vivida sem auxílio algum. Uma das evidências da integridade de Jeremias foi a sua capacidade de receber amizade, de permitir que outros lhe ajudassem, de ser sensível à compaixão. É muito mais fácil, meus amados irmãos, companheiros de ministério, é muito mais fácil estender a amizade aos outros do que recebê-la. Ao conceder a nossa amizade, nós compartilhamos força, porém, ao aceitá-la, demonstramos fraqueza. Entretanto, as pessoas bem resolvidas intimamente jamais se escondem atrás de dogmas ou projetos, mas estão abertas a um amplo espectro de amizades. Como é precioso podemos ouvir atentamente o companheiro de julgo ministerial. O David Augsburger, no seu livro Importe-se o Bastante para Ouvir, ele afirma que amadurecer como ouvinte significa dar um alto valor à distinção da outra pessoa, é ouvir procurando aquilo que a torna diferente de nós, é respeitar a sua singularidade sem procurar disfarçá-la, é exercer a diferença sem retocá-la para que combine com a nossa própria imagem. Ouvir de verdade é ver o outro como distinto de mim mesmo, especialmente naqueles aspectos onde sou tentado presumir que somos iguais. Nada em você é idêntico a mim. Eu quero ouvir você com todas as suas surpresas,
lá no fundo de nós, seres humanos, existe uma profunda necessidade de sermos ouvidos, compreendidos não em parte, pelo contrário, como um todo. Quando só se ouve uma parte da pessoa, o lado desconhecido e não reconhecido clama por atenção. Cada pessoa merece ser ouvida como um todo, ser vista como um todo, por pelo menos 2 ou 3 pessoas importantes durante a sua vida. Ser compreendida não apenas em parte, mas também, ou antes, como uma pessoa composta de muitas partes. Devemos desenvolver confrarias para rasgarmos o coração sem medo, sem preocupações, sem ameaças, sem julgamentos ou juízos, sem legalismos. Eu achei interessante o Richard Baxter, no seu livro, que todo pastor deve ler, que viveu no século XVII, ele sabiamente orienta os ministros, já naquela época, que se unam para usufruir diversas formas de companheirismo, além de cultivar a correspondência. Reunamos-nos, diz ele, constantemente, com vistas a este objetivo de unidade. Então veremos que as diminutas diferenças de pontos de vista não interferem em nossa comunhão fraternal. Voltando a Paulo, o apóstolo mentor, nós o vemos sempre comprometido com seus companheiros de julgo ministerial. Ele tinha prazer na companhia deles, fazia parte do seu ministério. A convivência amorosa era uma marca fortíssima entre eles. Ele sempre os orientou. O velho apóstolo era um motivador e um aglutinador de vocacionados. Timóteo, Tito, Epafrodito ou Epáfras, Silas ou Silvano, João Marcos, José no hebraico e Barnabé, nome grego, encorajador, Lucas, Arquipo, Tíquico, Demas, apesar de ter abandonado o apóstolo, Áquila, Apolo, Paulo, Priscila. Paulo era um homem de relacionamentos profundos e muito produtivos para o reino de Deus. O reino de Deus é relacionamento, irmãos. É alegria, paz no Espírito Santo. Ele era um mentor mor, um professor que analisou a vida de 600 líderes evangélicos no passado e no presente ficou bastante chocado ao estudar os resultados dessa pesquisa. A maioria desses líderes não terminaram bem. Contudo, os líderes que concluíram bem o seu trabalho e suas vidas eram os que tinham mentores e sistemas de prestação de contas. Meus amados pastores, a quem prestamos contas? Como homens de Deus, é mistério que tenhamos consciência de nossas profundas limitações e vulnerabilidade. Como Paulo, o pastor, está cercado de pessoas, mas se sente sozinho tantas vezes, e por meio da mentoria de um pastor mais experiente, ele pode ser ajudado em suas dores, dificuldades pessoais, fragilidade familiar, esgotamento, bem como crescer e superar seus pontos fracos. Por isso o pastor deve aceitar a mentoria e experimentar a graça de viver pela graça com integridade espiritual, moral, emocional, intelectual e física. Peter Escazero, no seu precioso livro Líder Emocionalmente Saudável, lembrando de conversas que teve com muitos pastores e líderes que treinou, mentoreou e aconselhou, imaginou o que você e eu responderíamos. Primeiro, ele diz: eu não quero ser um líder melhor, eu quero ser um líder melhor. Estou aberto e ansioso para aprender, mas não sei por onde começar. Segundo, sei que alguma coisa não está certa, sinto ser apenas uma questão de tempo para que algo ruim aconteça. Terceiro, não posso continuar assim, estou exausto e preciso de ajuda para entender o que deu errado, para dar meia volta e seguir rumo diferente. Quarto, estou paralisado num ambiente em que eu não posso mudar. Faço parte da equipe de liderança, mas há outros líderes acima de mim. É uma sensação negativa e eu me sinto impotente para mudá-la. Quinto, estou fazendo o melhor que posso, mas sem resultados. Estou executando programas, mas não mudando vidas. Sinto que atingi um platô, estou estagnado. E por último, estou
sobrecarregado demais para desfrutar a vida com Deus, comigo mesmo e com os outros. Estou perdendo as alegrias da vida por causa das exigências esmagadoras da liderança. Meus diletos irmãos, o nosso grande desafio como homens comuns, chamados para um trabalho extraordinário, é descansarmos no cuidado de Deus. Contudo, o descanso no cuidado de Deus é o resultado de uma fé funcional, modeladora do ministério, baseada no fato de que Ele realmente se importa. Há momentos no ministério em que você será tentado a inquirir se Deus está próximo e se Ele se importa. Haverá momentos em que parecerá que suas orações ficaram sem resposta. Experimentará momentos de provações nas quais será como se Deus não estivesse presente. Em nossas dificuldades pessoais, nós podemos ajudar outros a levarem as cargas, as suas lutas internas. Gálatas 6,2 é diferente de Gálatas 6,5. Gálatas 6,2 fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. As cargas aqui são comuns. Mas Gálatas 6,5, a palavra grega lá, é que cada um deve levar a sua própria carga. Acho como é bom a gente poder contar com pessoas que nos ajudam a carregar a carga. A serviço do amor, apenas soldados feridos podem engajar-se. A decisão de sair do esconderijo é o nosso rito de iniciação no ministério curador de Jesus. Traz a própria recompensa. Permanecemos na verdade que nos liberta e vivemos a partir da realidade que nos torna inteiros. Não nos esqueçamos de que Deus tem uma longa tradição de usar o insignificante para conquistar o impossível. O ministério bem-sucedido do Dr. Hudson Taylor na China se deve ao cuidado de Deus e o trabalho de mentoria do irmão William Burns, um evangelista escocês, atuando no mesmo país, que cuidava de Taylor. Taylor diz, e ele perdeu a esposa, perdeu a filha, parece mais um filho, e ele disse algo lindíssimo que nos ajuda nas nossas dificuldades, meus amados irmãos. Diz ele, meça sua vida pelas perdas e não pelos ganhos. Não pelo vinho consumido, mas pelo vinho oferecido, pois a força do amor se opõe ao sacrifício do amor. E o que mais sofre, mais tem para dar. François Fenelon costumava dizer que existem dois tipos de pessoas: as que olham para a vida e se queixam do que não possuem, e as que olham para a vida e rejubilam-se com o que possuem. Então a questão é esta: viveremos com base no que possuímos ou no que não possuímos? Lembremos sempre de que as nossas depressões, os nossos ciúmes, narcisismos e fracassos não estão na contramão da nossa vida espiritual. Na realidade, são essenciais a ela. Quando acolhidos, impedem que o espírito alce voos estratosféricos, rumo ao perfeccionismo e ao orgulho espiritual. Somente no relacionamento da mais profunda intimidade permitimos que nos conheçam como realmente somos. Já é suficientemente difícil viver com a consciência de avareza e superficialidade, de nossas ansiedades e infidelidades. Revelar nossos segredos escuros a outrem é extremamente arriscado. O impostor não quer sair do esconderijo. Ele tomará o estojo de cosméticos e os aplicará sobre o seu rosto para se tornar apresentável e aceitável, diz Brennan Manning. Com quem posso me abrir? Com quem posso abrir o coração, a caixa preta? Não posso admitir que errei, não posso admitir que cometi um erro enorme, exceto alguém que sei e me aceitará. Nossa salvação e força residem em confiarmos plenamente no grande mestre que partiu o pão com um pária da sociedade chamado Zaqueu. Recordemos sempre que a vida sem ferimentos não tem nenhuma semelhança com o mestre. Charles Colson era um conselheiro do presidente Richard Nixon quando estourou o escândalo Watergate. Desiludido com a vida política e abalado pela revelação pública das atividades clandestinas
da alta cúpula da qual fazia parte, ele encontrou em Jesus Cristo uma nova razão de ser, um novo mestre a seguir. Entregando-se voluntariamente à polícia, foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão. Aquele advogado brilhante foi para a prisão. Cumprida a pena, depois de experimentar o horror do encarceramento, recebeu de Deus a incumbência de voltar ao presídio para ministrar aos encarcerados em nome daquele que tanto o amou. A partir daí, ele fundou a Prison Fellowship, comunhão na prisão, cujo trabalho é um dos melhores ao redor do mundo, que atende centenas de presidiários, milhares, em centenas de prisões ao redor do mundo. Ele poderia dizer o que disse John Bunyan, batista inglês, preso por causa da sua fé. Diz Bunyan: bendita sejas, prisão, por ter sido parte da minha vida. O fato de Coulson ter sido um preso, ter experimentado o sofrimento de um preso e agora cristão, nascido de novo, ele passa a se dedicar aos presos. A nossa sensibilidade para com os que sofrem só aumenta quando passamos pelo sofrimento atroz. Eu tive depressão. Eugene Peterson diz que Deus não joga fora o vaso que foi danificado. Só quem teve depressão sabe o que é. Utilizando uma linguagem diferente, George Herbert, que era cego, expressou a mesma ideia. As tempestades são o triunfo de sua arte. Em nossos ouvidos, já estou encerrando, meu presidente, em nossos ouvidos reverberam um pedido de socorro de Paulo. Lembrem-se das minhas prisões, disse em Colossenses 4:18. Lembrem-se das minhas prisões. Há companheiros nossos que estão dizendo isso para nós. Lembrem-se das nossas prisões. Lembrem-se do nosso sofrimento. Lembrem-se da nossa depressão. O Pai nos amou e nos chamou também para pastorearmos uns aos outros. Quantas vezes podemos indagar como Jeremias: por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não admite cura? Jeremias 15:18, parte A. O profeta sofria porque se importava, agora ele estava sentindo em seu próprio ser toda a dor e o sofrimento de um amor não correspondido. Como podemos, meus irmãos amados, reagir a esta situação? Restabelecendo as prioridades por intermédio da oração. Precisamos ter cuidado com o que Walter Lippmann denominou de ácidos da modernidade, que corroem os elementos de ligação entre nossas vidas e os propósitos de Deus. A vida é dinâmica, ela está em constante mutação e crescimento, sofre ataques e é desafiada pelo mundo. Ao contrário, a palavra de Deus e o nosso chamado jamais mudam, mas o relacionamento está sob ataque constante, deve ser renovado com frequência. A determinação é fundamental, mas não é suficiente. Por intermédio da oração, Deus nos renova e restaura. O objetivo maior não é aumentarmos o nosso conhecimento, aprendendo algo novo, mas Deus confirmar uma vez mais a fé para a qual fomos chamados. O chamado de Deus é irrevogável e intransferível. Quando Deus chama eficazmente. Jim Elliot, um dos 4 missionários jovens americanos mortos pela tribo Auca no Equador, disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. No seu precioso livro Amargura ou Amarcura, o saudoso pastor Darcy Duzilek disse: Deus tem um sim com relação a você. Não diga nunca não para aquilo que Deus diz sim. Lembra, Deus é a nossa grande e maior aceitação com relação ao passado. Deus é a nossa grande e maior afirmação com relação ao presente. E Deus é a nossa grande e maior promissão com relação ao futuro. Procura viver como Deus deseja que você viva. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância.
João 10:10. Precisamos, nesse espectro do cuidado, dos que cuidam, e cuidar deles com amor, não por obrigação. Lembrar sempre entre nós, em nossas orações e celebrações vocacionais, do poema Ser Pastor, de Mirtes Matias. A nossa maior poetisa, na sua condição de ovelha, em suas profundas percepções. Diz ela: ser pastor é oferecer o barquinho da própria vida para Jesus usar, para que o mundo sofredor e aflito possa no pastor bendito encontrar a bênção de sorrir, cantar. Ser pastor é ser escolhido para levar avante a grande comissão, é ser abençoado, submisso, forte, não temer a morte, é ser outro Simão. Ser pastor é ter o privilégio, o grande privilégio dado por Jesus, levar a paz onde existe guerra, levar riqueza aos pobres da terra, onde há choro, riso, onde há treva, a luz. Ser pastor é ser humilde e santo, imitando o mestre, o divino pastor, é dar pelas ovelhas sua própria vida, é morrer na lida, é morrer de amor. Ser pastor é receber a graça de aqui no mundo a todos ajudar e, enfim, vencida a última carreira, encontrar feliz na hora derradeira o mestre e as ovelhas na praia de outro mar. Eu concluo, irmão presidente, ilustres pares de mesa, digníssimos pastores, concluo esta singela reflexão dizendo que em nossas lutas, sofrimentos, angústias, incompreensões, crises profundas, em nosso cuidado amoroso dos que cuidam das ovelhas de Cristo, lembremos sempre das perfeições de Deus, do seu maravilhoso, incomparável, incondicional amor, da sua graça operante, da sua justiça perfeita, cantadas por Agostinho de Hipona. Diz Agostinho, que viveu em 354 e 430, que sois, portanto, meu Deus, que sois vós, pergunto se não o Senhor Deus, e que outro Senhor além do Senhor, ou outro Deus além do nosso Deus. Ó Deus tão alto, tão excelente, tão poderoso, tão onipotente, tão misericordioso e tão justo, tão oculto e tão presente, tão formoso e tão forte, estável, incompreensível, imutável e tudo mudando, nunca novo e nunca antigo, inovando e tudo cavando, inovando tudo e cavando a ruína dos soberbos, sem que os advirtam, sempre em ação e sempre em repouso, granjeando sem precisão, conduzindo, enchendo e protegendo, criando, nutrindo, aperfeiçoando, buscando, ainda que nada vos falte. J.H. Joyot, um pastor presbiteriano, falando a vocacionados de Yale, ele diz: somos chamados com uma santa vocação. A nossa missão é cercada de antagonismos. O caminho raramente, se não jamais, será fácil. Mas na fé e obediência dos nobres, cavaleiros, a vitória é certa. Cuidemos com amor dos que cuidam. Que Deus continue sendo glorificado em nossos encontros aqui. Muito obrigado.